Não vi ninguém dizer que não. Tá gravando. Tudo que vocês falar agora pode ser usado contra vocês. Oficialmente, boa tarde. Uma tarde de quinta-feira aí. A tarde será um pouco diferente hoje, que na verdade ontem a gente agendou os conselhos de classe e como a turma de vocês ali é um pouco maior, então avançou um pouco o tempo. Ontem a gente não conseguiu concluir. O professor Andrino, ele vai dar continuidade para outra fase hoje, às 5 horas, e eu tenho que participar. Então, para a gente se organizar e tudo aí, quero ver se até 15 para as 5 a gente finaliza a obra de hoje. Mas eu acho que vai dar tudo certo, tá? O assunto que a gente vai tratar é continuidade de herança. Tá? Então, assim, eu vou retomar um pouco do que a gente viu a aula passada, até mesmo porque também não ficou, né, atividade dessa vez, que eu comecei o assunto e tem muitas coisas no entorno de herança, e aí com certeza hoje a gente vê bastante coisa aí, depois vocês têm condições de desenvolver mais uma atividade. E aí também a gente já começa a pensar, né, nesse período longo de férias que vocês vão ter, e que quem aproveitar bem o tempo, né, acredito aí que consiga também rever um pouco as atividades, desenvolver, né, um pouco melhor ali o trabalho, né? Então vai ter um tempinho para isso. Para quem aproveitar bem esse tempo, acho que vai longe aí, né? Posso dar umas dicas também do que vocês podem estar estudando e tudo, né? Lembrando que na semana que vem, a nossa última semana antes desse período de férias, então a gente vai ter um momento de avaliação, né? Então, baseado nos trabalhos que vocês entregaram, né? Então vai ter duas condições: uma é a entrega da atividade. A atividade 2, ela vai contemplar todo o assunto que a gente viu. E pela atividade 2, até a atividade estendida ali, até ali vai ser o conteúdo que eu vou abordar assim numa avaliação 1 a 1, né? Então a turma é grande, vamos ver se eu vou conseguir dar conta de todo mundo na quinta-feira, mas acho que sim, não vai ser um momento para corrigir trabalho ou coisa do tipo, vai ser um momento para fazer umas perguntas e vocês me responderem. Então vamos no foco. Oi? Tem mais duas, quinta-feira, na próxima tem mais 12 e 19. 12 vai ser pronto. Vai ver que eu queria tirar férias antes, para vocês verem que eu tô cansado, viu? Sabe que agora até fiquei mais tranquilo, porque dia 12 a gente faz a avaliação e dia 19 eu tenho a oportunidade de passar mais um conteúdo para preparar vocês para as férias. Ótimo. Fiquei até mais tranquilo, eu ia correr um pouco hoje. Vocês só não entendi como é que vocês avaliação vai pegar o que a gente já fez, o que está feito até agora, e a Copa até pode ficar? Até a última que vocês entregaram, a 2 estendida ali. Tá, daí vai fazer, aí vai sentar vai fazer pergunta. Isso, vocês vão... como já tem atividade, ela está corrigida, já coloquei no Git, tá? Aquela que eu corrigi com vocês na aula passada, aquela ali vocês vão pegar, vão abrir ela, né? A hora que nós chegar aqui, todo mundo já abre aquela atividade e aí eu vou passando um por um. Então, aqueles assuntos que foram abordados até aquele ponto aí, né? Você tem que estar com respostas. Bom, aqui a gente abre, você tem que estar preparado para as respostas, tá? Então, assim, manter a tranquilidade, não precisa ficar nervoso, não é um momento assim que eu vou querer, hoje eu te pego, né? Então, não. A ideia é verificar como que vocês estão avançando aí na disciplina. Senão é muito fácil, estão entregando as atividades e como
como é que fica isso? Então, pelo menos vocês têm que mostrar um pouquinho de conhecimento, né? Então, assim, conceito de classe, conceito de objeto, instanciação, atributos, métodos, método construtor, sobrecarga de métodos. Depois começa com associação, associação unidirecional, associação por composição, enums. Basicamente são esses pontos que a gente abordou até a atividade A2, certo? Então, o encapsulamento também, deixa eu falar, encapsulamento também. Eu estou até falando um pouquinho mais alto aqui, que aí a gravação já está pegando. Se alguém, o que o professor vai pedir na avaliação, está gravado, só dá uma olhadinha e vai dar tudo certo, tá? Tranquilidade, né, Valdemir? Não é tranquilo? Né? Só conversar um pouquinho ali, dá tudo certo, né? Então, mas não me conversar. Hoje eu vou conversar o professor, passar o trollado dele. Não é assim não. É bem tranquilo, tá, gente? Não tem que ficar nervoso, não. Agora tem um pessoal que fica meio assim, mas tá tudo certo. Né? Pode pegar já a atividade que o professor postou ali do Git, tá pronto direto, já no modelo que o professor postou. Sim, aquela última que eu fiz com vocês, eu coloquei no Git, né? Aquela ali, atividade A2 concluída, né? Então, revisada, eu fiz aí com vocês, acertei os pontos, expliquei uma série de coisas. Dali a gente já vai se entender. Beleza? Bom, gente, sobre herança, tá? A gente começou com a implementação aí do conceito simples de herança, mas em volta desse conceito de herança existem outros conceitos como classes abstratas, né? Como interface, o nome correto, o override de método, que seria uma reescrita de método, ou subscrita de método. E também nós temos o polimorfismo. Tá? Quando nós falamos em herança, todos esses conceitos aqui podem estar envolvidos quando você implementa a herança. Então, de certa forma, nós começamos, né, uma implementação básica aqui de herança. Cheguei a falar um pouquinho de classe abstrata, mas a gente retoma um pouco o assunto para vocês entenderem melhor a ideia. Aí eu estou usando aqui como exemplo nesse contexto de sistema de vendas, uma entidade fornecedor, e vai ser vista como uma superclasse. Né? Então, dentro da herança, a gente já começa, né, a ter alguns conceitos básicos aqui, que é de superclasse e de subclasse. De certa forma, quando a gente fala em superclasse, a gente está falando, né, de classes genéricas e de subclasses que são as classes especializadas. Certo? São dois conceitos básicos. Alguns vão chamar de classe pai, classe filha, classe mãe, classe filha, como quiserem também. Mas tem essa ideia. Toda vez que eu tiver uma hierarquia de classes, um conceito de herança, basicamente no modelo da UML, a gente vai ter
algo similar a isso daqui, ó. Né? Então, é uma ligação com linha contínua das subclasses para a superclasse, indicado por essa seta fechada. Então, essa seta fechada remete sempre ao conceito de herança. E em Java, né, essa seta ela quer dizer a extensão de uma classe para outra. E usa aqui a palavra reservada extends. Certo? Então, isso aí a gente chegou a implementar alguma coisa. A hierarquia de classe ela pode se estender para vários níveis, né? Desde que haja necessidade. Então, por exemplo, se eu tenho um nível como esse daqui, nós temos, né, uma outra hierarquia. Vamos dizer aqui que B1 herda de B e B herda de A. Então, no caso B1, além de ter as características especializadas de B1, terá também as características de B. E por herdar de A, também tem A. Então, B1, B e A vão compor um objeto com todas essas características. Isso aí é o que faz, né, o conceito de herança. Então, na construção de um objeto, por exemplo, se eu declarar uma variável B1 e fazer isso daqui, ó, new B1. Se eu instancio um objeto B1, na memória, o que vai acontecer? De certa forma, vão ser criados, tá, 4 objetos para construir o objeto B1. O B1 vai ser feito de 4 objetos. Quem é o primeiro? O primeiro, normalmente a gente não tem no modelo, mas ele estaria, vou colocar aqui, ó, não precisa estar exatamente acima. Em Java tem uma regrinha básica que toda classe, em algum momento tem que herdar de object. Então, toda classe parte do conceito de object, porque é um objeto, certo? Mesmo que você não declarar explicitamente, isso vai existir. Então, o B1 ele será, aí vem o conceito da orientação objeto, fica bem claro, né? O B1 será aqui um tipo B1 com B, com A e, por fim, ele é um objeto. Certo? Então, o primeiro objeto que é criado vai ser o objeto, a estrutura do objeto. Então, é o primeiro. Depois, é criado um objeto A. Depois, um objeto B. E, por fim, o objeto B1. Então, com isso, nós vamos dizer que isso aqui, ó, ele é um objeto único, formado por todos esses daqui. Então, quer dizer que o B1 tem acesso a B, tem acesso a A e tudo que há de objeto também. Ele vai colocando um objeto dentro de outro para dar essa característica do conceito de objeto hierárquico. Certo? Por que eu estou falando isso? Né? Porque a gente viu nos nossos programas antes, por exemplo, se eu tenho uma entidade X e uma Y, e se a gente diz que X é associado a Y, olha a diferença de seta, né? Se eu crio uma variável X, se eu crio um objeto X, o que acontece na memória? Basicamente, você tem o objeto X na memória. Certo? Embora ele tenha uma associação, se você não criar o Y não vai estar na memória. Em algum momento, você vai ter que criar esse objeto Y. E esse objeto Y não vai estar junto com o X, ele vai estar em outra área da memória. E nesse conceito aqui, esse objeto
herda desse, esse objeto herda desse. No final das contas, tanto x quanto y também tem um objeto envolvido aqui. Certo? Então, essa é a estrutura básica de qualquer objeto. Então, percebam que na herança, né, para você, quando você estende de uma classe para outra, a formação de um objeto, todos aqueles que fazem parte da hierarquia. Se não é herança, é uma associação, eles são objetos independentes. Se você quiser associar um a outro, aí tem aquela questão de colocar o atributo que vai definir a relação de um objeto com o outro, mas que é diferente desta relação. Beleza? Bora lá. Então, na aula passada, né, baseado no diagrama de classes lá, o fornecedor, né, estou retomando o projeto da aula passada aqui, ó. A classe fornecedor, ela tem ID, nome, e-mail e fone. A classe internacional, ela estende de fornecedor. Então, com isso, nós estamos afirmando aqui que internacional é um tipo de fornecedor. A leitura até correta é dizer que você tem herança quando você diz assim que uma classe é um tipo de outra classe. Então, aí você tem herança. Então, estou dizendo, ó, a classe internacional é um tipo de fornecedor. Portanto, né, um fornecedor internacional, ele terá atributos país, NIF e tudo o que há de fornecedor. ID, nome. Consegue apagar essa luz? Sim. Melhora? Melhora? Eu não estava conseguindo enxergar. Tranquilo. Agora ficou bom, né? Então, gente, pelo conceito de herança, aí pensando nessa ideia do object, tá? Embora que a gente não esteja colocando aqui, ó, essa classe, o próprio Java vai fazer isso aqui para a gente, ó, se a gente não colocar, certo? Se a gente não colocar, o Java vai fazer isso para a gente. Então, o fornecedor, ele estende de object, que é essa ideia que eu passei para vocês aqui, ó. Então, toda classe haverá um momento que ela vai iniciar como uma herança de object. Então, toda classe que eu não colocar extends, o Java coloca um extends para você. Então, se você não tiver aí explicitamente um extends, lembre-se, o Java vai colocar para vocês um extends para object. Beleza? Bom, assim também será a classe nacional, né? A classe nacional que estende de fornecedor. De tal forma que um fornecedor nacional tem CNPJ e, além disso, por herança, ID, nome, beleza. Isso a gente fez, né, na semana passada. Bom, uma das coisas importantes e até há de se observar no diagrama, né, que o fornecedor, ele, a identificação lá está em itálico. Está em itálico. Quando está em itálico é porque a classe é para ser abstrata, certo? Aqui por algum motivo até tem a marcação do estereótipo aqui. Tem que ver o que aconteceu, não era para ter, mas se tiver não tem problema também. Só não deve estar assim, stereotype, só. Cadê os atributos desse negócio aqui? Aqui. Estereótipos, cadê estereótipos? Aqui. Ele colocou um nome aqui, no caso, aí pode
Assim, ó, abstract. Se for o caso, né? Então, olha só, o estereótipo no diagrama para classes abstratas, você pode até colocar, mas não é necessário. O que identifica que uma classe é abstrata, tá, é a identificação ali do nome unitário. Então, lembre disso. Até é bom lembrar, porque eu acho que no exercício que vocês vão fazer depois, que é do... Ah, tá marcado também, então não tem problema. Da lavação. Tá marcado também. Tá ok. Bom, uma das questões a tratar aí, gente, sobre classes abstratas, tá? Então aqui até eu dei uma acelerada no dia, né? Por exemplo, se eu pego o diagrama aqui, ó, e pego essa classe nacional. O extends aqui da classe object. Esse aqui, na verdade, né, eu só coloquei aqui porque se eu não coloco, né, eu quis dizer aqui que se eu não coloco explicitamente, a própria linguagem vai colocar para você, tá? Quer dizer que todo objeto que você criar vai herdar de object. Então, para existir um objeto Java, ele herda de object. Então, quando você não coloca isso em uma das classes, tá, o próprio Java vai fazer isso para você. Então, é isso que eu estava dizendo. E se você deixar, tem problema? Não. Não tem problema. Aqui, sobre a classe nacional, por exemplo. Deixa eu pegar aqui e mudar isso aqui para abstrato. Olha só. Eu coloquei também que a classe nacional é abstrata. É possível? Assim, ó. A classe fornecedor é abstrata, a classe nacional abstrata e a classe internacional não é abstrata. Posso fazer isso? Mas não tem sentido, né? Oi? Não sei se acho que eu leio, mas não vai ter utilidade. Por quê? Porque não pode instanciar a classe abstrata. Exatamente, né? Não tem como instanciar uma classe abstrata. Ou seja, eu jamais vou conseguir criar um objeto nacional. Então, como ele como ela é uma classe que não tem ninguém mais abaixo dela, não faz sentido ela ser abstrata, porque eu não poderia criar nenhum objeto do tipo nacional. Tá? Então, essa é a questão. Então, essa classe não é apropriado que ela seja abstrata. Então, já vou desfazer aqui, ó. É importante que essa classe ela seja, se não é abstrata, o que ela é? Ela é uma classe concreta. Tá? Então, o que é uma classe concreta? É a classe que você pode instanciar, certo? Aqui, por exemplo, nessa figura que eu fiz aqui, ó, o A pode ser abstrato, o B pode ser abstrato, porque tem ainda mais um nível abaixo. Mas dizer que o C é abstrato não faria sentido. Beleza? Qual é a questão agora, né, em relação ao uso de tipos abstratos? Então, olhando para o main, né, vocês vão começar a perceber essas diferenças na hora de instanciar os objetos. Né? Olha só o que a gente fez na aula passada. A gente criou dois objetos. Um fornecedor nacional e um fornecedor internacional. Como vocês sabem, né, o fornecedor nacional e o internacional herdam de fornecedor.
Por isso eu consegui definir atributos comuns, como nome, e-mail, fone, CNPJ, né? E depois também para fornecedor internacional, nome, e-mail, fone, deixa eu tirar isso aqui, e também os detalhes de NIF e país, que correspondem ao fornecedor internacional. Na aula passada, eu cheguei a fazer para vocês aqui um exemplo, que seria mais ou menos assim, ó, a tentativa de iniciar um fornecedor, né? Vamos chamar aqui de fornecedor, e tentar instanciar um fornecedor. Isso aqui eu cheguei a tentar fazer com vocês na aula passada. Então a IDE, ela já acusa erro aí, já está dizendo, olha, isso aí você não pode fazer, porque fornecedor é abstrato. Então na finaleira da aula também, eu cheguei a fazer uma analogia, né, em relação à necessidade de se comprar uma mesa, né? Então, se você quer comprar mesa, existem tantos tipos de mesa, no mínimo você tem que saber qual é o subtipo de mesa, né, para que um vendedor possa lhe ajudar, te dar um atendimento mais especializado, né? Então, se quer uma mesa de computador, quer uma mesa de escritório, quer uma mesa de centro, uma mesa de canto, uma mesa de jantar, né? Então, o pessoal falou em mesa de plástico, mesa de pedra, mesa, né, com 3 pernas, com 4 pernas, um pé só, e de tudo que é tipo de mesa se imaginaram aí, né? Mas essa é a real. A mesma coisa se eu tenho hierarquia de classe, normalmente quem está no topo da hierarquia, a gente entende que é um conceito muito genérico. Então, normalmente ele é abstrato. E a gente entrega, então, para os subtipos resolver as especificidades de algum tipo de objeto. Então, as classes abstratas a gente não importa no meio, né? Mas a gente não importa pelo fato dela ser abstrata ou pelo fato dela estar estendendo a outra classe. Não. Aí, se está falando de importação, tá, da classe abstrata, nós vamos ver daqui a pouco que nós vamos importar o abstrato também. Tá? Não é pelo fato de ser abstrato que a gente não vai importar. Não é pelo fato de ser abstrato que a gente não vai ter um momento, uma declaração desse tipo de variável no projeto. Nós vamos ter sim. E aí a gente vai entrar com outro conceito que está dentro disso daqui. Mas como ele está o nacional internacional está estendendo o fornecedor, aí não é necessário importar ele. Exatamente, né? Como eu fiz aqui, ó, até agora, eu não fiz nenhuma menção aqui a fornecedor, né? Então, não há necessidade de importar o fornecedor, porque você está trabalhando explicitamente com o internacional e o nacional, tá? Não se declarou em nenhum momento ali fornecedor, então por isso não há necessidade do import. É uma agregação ali, né, de produto com fornecedor. Só que quando, só para entender ali aquele método ali, todo o produto tem um fornecedor, é isso? Agora deixa eu ver aqui que nós vamos entrar, daí tu tá falando de outra aqui, de outro conceito aqui. Do roxo pro azul ali. Tá. Aí, só para entender que ele ali, se escopa, todo produto tem um fornecedor. Tu pode passar o produto para o tipo de produto no AD, dentro do AD, para te já instanciar isso. Na verdade, isso aí tem a ver com a associação bidirecional, que a gente vai ver depois de concluir essa etapa aí, tá? De relacionar o fornecedor com o produto. Mas ele não é ou de agregado só e... Isso, é uma associação. Pode ser, tá. Está dizendo que o fornecedor pode ter vários produtos. Então, se tem vários produtos, você normalmente tem uma lista de produtos. Se você tem uma lista de produtos, você tem que ter operação para adicionar um produto por vez. Então, o ADD e o remove ali é para manipular a lista de produtos. Tá? Mas isso aí a gente vai ver daqui a pouco mais. Pode passar um produto ali dentro do AD, é isso? Vai passar um produto já instanciado ali dentro. Aí você vai dizer, ó, esse produto é do fornecedor tal. Você vai relacionar aí. Beleza?
Ok, gente? Tudo bem até aí? Instanciamos, então, dois tipos de objetos que são concretos, internacional e internacional. Definimos dados para cada um deles e depois a gente fez uso de dois métodos. A gente criou um método print fornecedor nacional e um método print fornecedor internacional, onde cada um desses métodos aqui tem, né, a responsabilidade de imprimir dados específicos ou genéricos de um tipo de fornecedor. Por exemplo, aqui, como a gente já estava no finalzinho da aula, né, eu acabei dando uma corridinha e coloquei só o atributo nome como genérico e os especializados, CNPJ para nacional e depois NIF e país para internacional acompanhado do nome, para vocês entenderem como é que a gente pega um dado, né, do supertipo. Note que em momento algum, né, eu fiz referência explícita de fornecedor e mesmo assim eu estou conseguindo pegar o nome, ó, de um atributo que está na classe acima, ó, tá? Na classe fornecedor. Eu usei um get da superclasse, sem usar explicitamente uma variável fornecedor, por exemplo. Por quê? Porque tem que entender que internacional é um fornecedor, nacional é um fornecedor. Pela herança, eu consigo pegar o que está acima. Ponto e basta. Beleza? Vamos... Só uma dúvida, o professor poderia só ter um projeto no Git, né? Tem muito projeto aqui, tem algum link para a nossa aula, qual que é o do nossa matéria? Porque está no 4/1, está na atividade, cara. Eu coloco no Siga, normalmente, o link do projeto que foi desenvolvido, né? E a disciplina de vocês é POO1, é o repositório, né? POO1 2024-2, não é isso? Tá? E normalmente quando eu publico lá no repositório, eu coloco na descrição a data. Porque a data está 24/1 e tem vários projetos. Essa é uma questão que talvez tenha que dar uma melhorada para você. Mas dá para entender, pelo Siga ali também o conteúdo de aula acompanhado com o projeto. Então eu vou continuar a partir desse ponto. Eu acho até que vou fazer uma cópia para não... Vou chamar aqui de exemplo herança 2, para a gente dar continuidade. Se eu criei o herança 2, cadê ele? Essa parte aqui ainda não sei. No caso do velho em bom NetBeans lá, o projeto copiado, ele abria abaixo aqui, esse daqui eu acho que abre em outra, né? Tem que abrir novamente. Vou ter que abrir ele, né? Ok. Eu acho que é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Se tu quiser, se ele estiver na pasta do IntelliJ, pode selecionar a lista onde tem o nome do teu projeto. Ele vai aparecer uma lista. Aqui? Não, esse não. Isso. Aí. Aqui? Aí aparece a lista dos projetos que estão ali dentro da pasta. Ou que tu abriu recentemente. Projetos recentes, esse é o que eu estava trabalhando. E no caso da cópia, será que ele já aparece ali também? Eu disse não, É isso, porque eu abri agora, mas será que... Acho que ia aparecer.
E o que tem no Open? O Open leva leva direto aqui para as pastas do projeto. É boa? Boa dica. Ok, valeu. Bora lá então. Eu vou pegar aqui o main de novo. Já que a gente está com um tempinho agora, né? Eu vou complementar isso aqui, porque na aula passada acabei colocando, né, os dados, só o nome aqui do fornecedor. Vou dar uma melhorada nisso hoje. Então, nós vamos colocar aqui os dados completos do fornecedor, como, por exemplo, o ID. Foi definido ID para ele? Foi. Então, como é que a gente vai fazer para obter o ID do fornecedor? É a variável nacional.getID, né? Certo? O nome. O e-mail. O que mais? Onde? Que não basta só mudar aqui na descrição, né? Tem que mudar aqui também no método, né? Olha só, esses métodos aqui, né, gente? São tudo métodos da superclasse, que estão sendo chamados pela subclasse. Estão sendo herdados, né? Tá evidente isso. Certo? E aí o CNPJ. Vou fazer o mesmo para o fornecedor internacional. Há necessidade aqui de ficar digitando tudo? Não, eu só vou pegar, copiar, colar e vamos alterar aqui para internacional, né? Aí o nome já vou ter anteriormente. Aí só complemento aqui com o país. Detalhista que só ele, ó. Beleza? Executo, qual que é o atalho para executar? Executar? O verdinho de cima, professor. Aqui, né? Mas tem acho que tem um atalho F9, acho que é. Olha só, executou, mostrou bonitinho lá, ó, o fornecedor nacional, o fornecedor internacional e está perfeito, né? Agora nós vamos começar a lidar com a magia da herança. Primeiro eu vou mostrar para vocês esse código aqui e pedir para vocês tentar observar uma questão aí. Né? Esses dois métodos aqui, ó. Tá? Esses dois métodos funcionam? Executam o que eu quero? Tá tudo bem? Tá tudo certinho? Vocês fizeram aí também, deu certo? Eu tenho, na minha hierarquia de classe, eu tenho 3 classes, certo? Eu tenho a classe fornecedor e as 2 subclasses, nacional e internacional. Lembra para vocês que eu falei na aula passada de serviços de banco? Lembra? Uma hierarquia de classes em serviço de banco. Que tipo de serviço que um banco pode oferecer? Pode começar com conta. E conta já é uma herança de serviço. Mas conta pode ter uma outra hierarquia. Conta corrente, conta poupança. A conta corrente mesmo, ela pode ter uma outra hierarquia ainda. Ela pode ter, por exemplo, a conta universitária. Pode ter uma conta especial. Ou uma conta simples, que eles chamam. A conta especial te dá limite de crédito, simples não.
Já é diferente. Está vendo que começa a especializar, você vai reduzindo o número de atributos. Às vezes a diferença de um atributo você pode considerar uma especialização. Beleza? Reflitam sobre esse número de classes que eu citei só nesse pequeno exemplo. E se eu colocar tipos de serviços agora, além de conta, colocar, por exemplo, financiamento, é um outro tipo de serviço. Tipos de financiamento, casa própria, veículo, cada um vai ter, né, alguma coisa diferente, e é um subtipo diferente, tem uma especialização. Está vendo que as hierarquias já vão se abrindo aí, você vai tendo mais possibilidade? Agora, analisem esses dois métodos que eu fiz para os dois subtipos. E se eu levar para o banco e quisesse fazer um método para imprimir cada detalhe de cada serviço? Eu ia ter o método print conta corrente, print conta especial, print financiamento, casa própria, print. Posso fazer dessa forma? Posso. Mas se eu usar os recursos da orientação objeto, eu posso melhorar isso. É aqui nesse ponto que nós vamos chegar. É nesse ponto que nós vamos chegar. Beleza? Observem que as linhas para mostrar ID, nome, e-mail e fone se repetem. Se repetem. Observem ainda que eu estou criando um método para cada situação, fornecedor nacional e internacional. E se a gente pensar em reduzir esses dois métodos para um único método? Teria como? Teria como? Nossa, eu estou levantando a questão e quase que certo que tem como, né? A classe print, né? Não vou nem pensar em classe ainda, tá? Mais adiante a gente vai pensar nisso, melhorar ainda mais. Agora eu vou resolver o problema desse método aí, desse print. E que conceito que eu vou usar para resolver isso? Aí eu vou usar esse conceito aqui. Polimorfismo. Vou aplicar o conceito de polimorfismo para resolver esse problema. Mas o que é o polimorfismo? Poli, vários. Morfismo, formas. Várias formas. Eu só me pergunta a origem da palavra, mas é mais ou menos isso. Então, essa é a ideia do polimorfismo, ser várias formas. Mas que várias formas são essas? Quando você está tratando da herança propriamente dita, normalmente você faz a leitura da hierarquia, né, sempre pensando da classe especializada para a classe genérica, que a gente faz, então, a herança. Quando a gente analisa pelo polimorfismo, a gente faz uma análise, né, ao contrário. A gente olha de cima para baixo. Eu vou partir da classe genérica e, a partir da classe genérica, eu vou tentar extrair os conceitos especializados que pertencem àquela hierarquia. Isto é, se eu tiver algum objeto que seja A, teoricamente esse A, ele conhece detalhes de B ou de C, ou de B1 ou de B2. Afinal, todos eles são A. Então, ao invés de eu ficar entregando para um método dados especializados e tornar a implementação limitada, porque o método está limitado, só mexe com nacional ou internacional. O que eu vou fazer? Vou deixar isso de forma mais genérica.
Vou trabalhar a generalização. Vou criar um método que, ao invés de receber entidades especializadas, vai receber a classe genérica. Vai receber um objeto da classe genérica. E a partir disso, eu consigo descobrir que instância que tem por detrás dessa classe, desse objeto, melhor dizendo, e que valores que eu posso extrair daí. Bora lá fazer isso, então? Então, esse mesmo exemplo aqui agora, eu vou manter esse cara aqui do jeito que está, né? Mas vou criar um novo, vou fazer uma cópia dele. Isso eu até vou recomendar vocês também a fazerem nos trabalhos de vocês, conforme vocês me avançando. Atividade A1, atividade A2, A3, né? Sempre façam uma cópia da que está funcionando, da redondinha, para criar a próxima, para vocês não se perderem aí. Então, a partir desse exemplo aqui, eu vou criar, então, herança com polimorfismo. De exemplo, herança polimorfismo. Vamos ver se ele aparece aqui agora já ou não? Não. Então, vou abrir por aqui. Já facilita. Vocês viram que no conceito de herança de classe abstrata tem uma implementação explícita. Herança usa extends. Classe abstrata usa o abstract. O polimorfismo não tem uma palavra reservada que você vai usar para ele. O polimorfismo é uma compreensão que a gente vai ter que ter do código. A gente vai ter que entender a hierarquia de classes. Certo? Então não há uma palavra reservada que identifica ele. Então olha só, esses métodos aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um outro método. Inclusive, eu vou chamar só de print, como a gente vinha fazendo. Vou passar como parâmetro para ele uma variável do tipo fornecedor. Agora, Germano, agora nós vamos precisar do import, porque eu vou usar do supertipo. Certo? Agora eu vou usar o import para ele. Preciso, inclusive. Então eu fiz a importação de forma automática ali, né? Oi. Tem uma combinação de tecla que corrige os imports, eu não lembro qual é. Mas eu vou tirar aqui novamente, até um hábito que eu tenho de fazer aqui, ó. Ele já colocou, tá? Eu vou tirar novamente. Vai dar falha aqui, ó. Normalmente quando eu sei qual é o nome da classe, ou ser parte do nome, né? Ó, se eu tô na palavra que eu quero, ou começo a digitar ela, ó, por exemplo, fornecedor. A IDE ela já me dá uma ajuda de autocompletar ali. Então, se eu agora pressionar Enter, ele completa e já coloca o import. Ctrl barra de espaço. Shift. Mas tem um atalho ali também, mas eu uso normalmente essa forma aqui, tá? Ou uso o autocompletar dessa maneira aqui, já digitando um pedaço da palavra e pressionando Enter para ele completar, aí já faz o import. E se eu não fiz o import também, digitei já toda a palavra, né? Vou no finalzinho dela ali, Ctrl barra de espaço, ó, já vai ser o mesmo processo, né? Então, já me ajuda bastante aqui.
Mas ele tem um atalho. Ainda ontem eu vi alguma coisa sobre isso, agora não lembro. Você encontra o Shift O, alguma coisa assim. No NetBeans era. Agora aqui eu não sei, vamos tentar. Ctrl Shift I, não é. Mas você não botar os NetBeans. Não. Deixa o NetBeans lá. Aí começa a mudar toda a ideia e aí daí todo mundo vai ter que mudar, entendeu? Então, mas eu sei que tem um. Bom, depois você tem que descobrir. Mas o pior é que tem gente que não gosta. Mas é o bicho mais perto. Ah, NetBeans? Não quis mudar ainda? Eu tô dando esse vídeo. Tudo bem. Mas no NetBeans acho que é Ctrl Shift I. Tem que olhar com mais carinho depois. Mas aí no NetBeans funciona esse caminho aqui também, tá? Esse é padrão. Bom, gente, olha só, o que vai acontecer aqui agora? Voltando. Voltando. Eu vou querer usar esse método print para imprimir detalhes do fornecedor. Que detalhes que eu tenho do fornecedor? Então eu vou pegar aqui, ó. Vou copiar esse cara aqui e vou jogar aqui, ó. Agora não vai ser mais o nacional. Vai ser o fornecedor. Fornecedor. Sei que deve ter um atalho para fazer tudo automático também. Beleza? Olha só. Agora, só para a gente experimentar aqui, ó. Eu vou tirar essas duas linhas dos prints anteriores aqui, certo? Removi as linhas que chamavam os métodos print. E vou usar agora esse método print que eu acabei de criar, ó, passando como parâmetro o fornecedor nacional. Olha, já aceitou, certo? E vou usar esse mesmo print para imprimir os dados do fornecedor internacional. Então, olha só, eu vou chamar só esse método aqui para resolver duas situações, nacional ou internacional. Certo? Então, vamos executar esse cara aqui. Por que ele fica aqui na frente? Eu nunca consigo tirar ele. Aquela barraquinha no final, professor, responde ele. Ela final dele. Não, esse aqui fixa. Esse cara fixa ela. Entendeu? É uma droga, fica sempre aparecendo aqui. Agora está fixado. Alguns pontos ali, 6 pontos. Que não faz nada. Até inclusive ele era bom para deixar eu arrastar pelo menos para um lugar ou outro. Mas é chato, ele fica aqui no meio sempre. Muito chato.
Joga pra tela da TV ali, você não tá publicando pelo Windows P? Não. Precisa do outro computador. Deixa ele no cantinho, deixa só abertinho. Fazendo assim já melhora. Deixa lá embaixo agora, não mexe não. Gente, olha só então. Vamos lá. Se eu executar o programa, ó. Se eu executar o programa, olha aí, ó. Executou, mostrou os dois fornecedores através de um único método. Correto? Fala mais alto, que isso é importante. Tá faltando dados? Está faltando dados. E que são importantes, que pelo menos é o CNPJ e o NIF de cada tipo, né? Mas, agora, o que eu quero que vocês percebam, né? A observação foi muito bem feita, realmente, né? O método está só imprimindo dados do fornecedor. Mas nesse primeiro momento que eu quero que vocês entendam que aqui eu tenho uma variável do tipo nacional. Aqui eu tenho uma variável do tipo internacional. E o método print que foi implementado, ele recebe um fornecedor. Então é aí a ideia do polimorfismo. Ou seja, o fornecedor, ele ora se comporta como um fornecedor nacional, ora ele vai se comportar como um fornecedor internacional. Várias formas. Tá beleza? E agora, se eu quero exibir os detalhes, então, a partir desse método, como que eu posso fazer isso? Aí, existe um operador que eu posso descobrir qual é a instância que tem na variável fornecedor. Olha só, observe que o tipo é o supertipo, isso aqui é abstrato, e não pode ser instanciado. Por detrás, ou vai ter o nacional ou o internacional. O que nós vamos ter então aqui, ó? Se o fornecedor, nós vamos usar esse operador aqui, ó, instance of. Se o operador, se a variável fornecedor é uma instância de nacional, nesse momento eu descubro então que esse fornecedor, ele é nacional. Logo, eu posso agora tratar dos dados do fornecedor nacional a partir da variável fornecedor. Aí, se eu colocar assim, ó, fornecedor.getCNPJ, ele não entende isso, tá? Porque o fornecedor, ele é a superclasse, o nacional é a subclasse, o CNPJ está na subclasse. Então, a variável fornecedor não tem acesso direto a esse conteúdo. De baixo para cima tem, de cima para baixo não. Então, eu já estou falando aqui de baixo para cima, de cima para baixo. Aí existe uma operação para tratar cada valor, né, de instância de objeto, né, que é o downcast e o upcast. Upcast é o quê? Atribuir uma variável do subtipo para o supertipo. Isso é possível, a gente já vai ver como faz isso. E o downcast é atribuir uma variável do supertipo, trazer de volta para o subtipo. Como que nós vamos fazer isso? Podemos fazer dessa maneira aqui, ó. Eu vou fazer das duas formas para vocês entenderem. Primeiro, eu posso criar uma variável aqui nacional. E dizer que esse fornecedor aqui vai ser atribuído, a instância de fornecedor vai ser atribuído para nacional.
Só que diretamente isso não me permite, porque é o supertipo para o subtipo, é incompatível. Aí então eu entro com a operação de downcast. Eu coloco aqui, ó. Eu quero que essa variável nacional, essa variável fornecedor, seja considerada como uma instância de nacional. Eu faço isso através dessa operação aqui, ó, garantindo que o fornecedor é uma instância de nacional. Aí eu fico seguro de fazer essa operação aqui, ó, trazer a instância de volta para o tipo que ela é. E aí nesse caso, como eu criei uma variável temporária aqui, eu posso colocar então a variável nacional de volta aqui, ó. Esse é o downcast. Né? É. Beleza? E do contrário, o que ele pode ser? Um tipo internacional. Eu não preciso nem fazer um else if, nesse caso, porque só tem dois tipos, ou ele é nacional ou internacional. Se ele não é nacional, é internacional. Então o que eu faço agora? Eu vou imprimir os dados de fornecedor internacional. Aqui eu vou mostrar outra maneira, ó, que é fazer a operação downcast direto. Então eu jogo aqui, ó, o tipo internacional sobre a variável nacional. Desculpa, não é nacional, sobre a variável fornecedor, que é o parâmetro, né? E aí eu envolvo tudo isso aqui, ó, entre parênteses. Deixa eu fazer uma quebra de linha para você. Bom, se bem que isso aqui está tomando muito espaço aqui, ó. Aqui já fica melhor. Então, olha só o que está sendo feito aqui, ó. Eu estou pegando a variável fornecedor, que eu sei que tem uma instância de internacional. Eu trago ela, então, para esse tipo internacional, é a operação de cast. E logo, então, com um ponto, eu consigo obter o país de um fornecedor internacional. A mesma coisa eu vou fazer aqui para obter o NIF, que é de internacional também. Então, notem que tem um parênteses primeiro, que é o cast, e aí eu pego a variável fornecedor e mais um conjunto de parênteses agora para fazer a transformação. Então, antes do ponto, toda essa instrução tem que estar entre parênteses. Ou você faz daquela forma lá, declarando uma variável. E aí usa o nome da variável direto. Então tem as duas maneiras aí. Então a pessoa pode colocar no comentário do login, downcast. Sim, sim. Ok? Professor, tem uma dúvida. Oi, pergunta. Na prática mesmo, a gente não vai usar esse método estático, né? Não, não. Os estáticos nós vamos estudar mais adiante, tá? Acaba usando uma classe print, um método. Inclusive esse método print ele vai sair daí mais adiante, tá? Nós vamos ter um outro conceito que vai melhorar isso também, tá? Então olha só agora, gente, esse método print aqui, ele vai servir então para imprimir tanto os dados de fornecedor internacional quanto nacional, né? Então ele se adapta de acordo com o subtipo, tá? Então agora nós temos aí, ó, né, os dados do fornecedor nacional
agora com o CNPJ e os dados do fornecedor internacional, com país e NIF. Beleza? E esses métodos aqui, ó, de fato, esses métodos aqui, tá? Eles não precisam mais. Não precisam mais. Ou seja, esse método aqui resolve a parada. Professor, mas aí fazendo desse jeito daria para separar entre tipo, nacional, nacional e depois internacional, acabam fazendo mais separado ou não? Tá, repete de novo aí. Porque assim, antes a gente tinha um método para cada um. Aí saía fornecedor nacional e fornecedor internacional. Isso dava, né? Sim. Agora, quando dá o print dessa forma, só vem os dois junto com as ID. Ah, tá. Tu quer exibir o tipo de fornecedor. Isso. Por que tu quer fazer isso agora? Não, dá para fazer também. Já vamos conferir ali. É a primeira. Não static. Então a gente muda fornecedor.getClass getSymbolName. É isso? Olha lá, ó. Era isso que você queria fazer? Usei aqui, ó, o nome da variável .getClass para saber qual é a classe dela e qual é o nome da classe que tem por detrás dela, que é a instância, na verdade. Então tá vendo aí que aí já tem um polimorfismo aí, porque eu trato de fornecedor, mas olha só, sem eu explicitar ali se é nacional ou internacional, ele muda automaticamente, ó, pelo tipo da instância. Tem que descobrir que foi o atalho. Shift F10. Professor, e vou ter que pedir no nacional. Olha lá, ó. Então, esse get simple name, ele troca o método. Ele executa o simple name de acordo com o subtipo. Polimorfismo. Vou ter que pedir no nacional, ele está em amarelo, porque eu estava vendo que está dizendo assim que é tipo. A variável do nacional é quem viu o prices e pattern. Esse cara aqui, ó. Na verdade, ele está dando alguma sugestão por alguma modificação, alguma atualização do próprio Java, entendeu? Então, se eu aceitar isso aqui, o que ele faz? Ele tira isso e joga lá em cima. Aonde que ele jogou? Ele agora está falando da instância de nacional como nacional. Nacional. Aí ele distanciou o objeto ali e voltou a variável. Ah, tá. Já fez a declaração, já definiu. Ah, pode ser. Só que aí, nesse caso aqui, sim, daí tudo bem, porque não tem um else if, o ele é uma coisa, ele é outra, e vai funcionar também. É uma linha a mais que você ganha aí também. Quem é que disse que estava com erro? Já funcionou. Era Já? uma palavra que eu esqueci. Tá, resolveu ali? Beleza. Mas eu só tenho uma queda de valor numérico. Oi? É uma classe de método de dentro. Calma. É mais simples de fazer isso. Nós vamos chegar, nós vamos fazer. Oi? Então, vou só escrever os comentários ali do
Ah, sim, sim. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui. Tá bem, tá bem. Já melhoramos, hein? Já melhoramos. Tudo bem? Tudo bem? Bom, agora nós vamos entrar com... Dá tempo? Dá, né? Como a gente vai terminar um pouco mais cedo, então a gente faz um intervalinho um pouco mais cedo também. Depois eu já vou falar para vocês de interface e subscrição de método. Aí tu vai ficar mais feliz, tá? Vai chegar lá. Tá? Só para vocês refletirem um pouco. Isso daqui eu estou fazendo um print para 2 subtipos. E se fosse todos os meus serviços de banco, vocês já estão imaginando quantos if e instance of que eu vou ter que ter? Reflitam sobre isso. É uma forma, mas dá para melhorar. Tudo na vida dá para melhorar. E quem sabe o que eu vou falar para vocês aqui já vai ser bom, mas vai ter coisa melhor ainda. Descubram. E tragam para compartilhar com os colegas. Vamos fazer então uma paradinha de uns 15 minutinhos aí, gente, para não dar tempo de pegar aquele café, pegar aquela fruta, né? Tá tendo ainda fruta aí? Nem tá lá ainda. Das 3, Abre as 3. Sobe as 3. Sobre as 3? Tá, então vamos lá essa paradinha agora aí. Consegui vir para a reunião hoje. Todo consegue vir para a reunião? Não consegui só, mas o senhor também. Então, como vai ter esse conselho de classe, eu acredito que, ou vou me atrasar um pouco, mas eu vou colocar depois, só quero colocar mais adiante no grupo ali, para vocês se reunirem, entendeu? Para que vocês estejam lá, porque se eu falo que eu não vou, o pessoal não vai. Não, por causa que eu ia te mostrar que deu certo lá aquele negócio do Bruno. Deu certo. Eu já consegui falar e eu vou dar para você lá o nosso professor. Só parar esse carinha aqui. Dá para... Esse link aí que você tá compartilhando. Esses links aqui das gravações? Como é que acessa a tua tela aí? A tela tem no Siga lá, tem no histórico lá de notícias. Tu vai encontrar o